Bom dia, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professor Rodrigues Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, e dessa vez essa é uma aula gravada com os lindos do sexto ano, tudo bem, gente? Vamos juntos aqui então. O professor tinha passado de tarefa que vocês lessem esse texto, né? O Pássaro Sem Cor. Vamos ler juntos agora, vamos dar uma olhadinha. Nós começamos a falar sobre fábulas. Relembramos ontem o que era uma fábula. Hoje quero ler aqui com vocês, analisar rapidinho. Vamos juntos com esse texto Pássaro Sem Cor. O livro primeiro diz o seguinte, ó. Você conhece a história do pássaro sem cor? Ele nasceu diferente dos outros e isso incomodava no início. Depois ele percebeu que mesmo diferente poderia ser aceito pelo grupo ao qual pertencia. Li a seguir trechos que mostram como foi essa descoberta. Bem, muitas vezes a gente quando a gente se sente um pouco diferente dos outros, a gente se incomoda também, né? Vamos ver como é que o pássaro sem cor acabou passando por isso. Olha lá. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor, e todos o chamavam de pássaro sem cor. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste. Um dia, ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Perguntou-lhe: por que não tenho cor? Porque você é especial, um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande mestre? Perguntou o pássaro sem cor. Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho sábio disse: descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí saberá o quão colorido e belo você é. O pássaro não entendeu direito, não sabia o que fazer, mas resolveu seguir o conselho. E com uma série de boas ações e gestos, cada um que encontrava o pássaro lhe atribuía uma cor. O pássaro sem cor já nem sabia mais qual cor tinha. Já muito intrigado, porque agora todo mundo o chamava de pássaro colorido, ele voava pelas montanhas, quando avistou um outro pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol, não percebendo o risco que corria. Ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto, o pássaro, que era muito bonito, disse: pássaro sem cor, hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais belo dos pássaros. Tem mais cores, é mais respeitado. Os dois se despediram, agradeceram um ao outro e de repente apareceu aquele velho pássaro sábio. O jovem, agora muito feliz, perguntou ao sábio: como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o velho disse: você tinha bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha muita certeza de que, caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente, salvaria muitas coisas e se tornaria o mais belo e mais respeitado de todos os pássaros. Beleza. Muito bem, caros alunos. Está vendo aqui? Ao longo da história a gente encontra parênteses e três pontinhos dentro. Ó. Abre parêntese, três pontinhos, fecha parênteses. Né? Isso significa que tinha mais coisas depois desse ponto, só que foram suprimidas, foram tiradas para serem colocadas aqui no livro. Por isso que diz que é um texto adaptado do texto de Luiz Norberto Pascoal. O texto original ele é um pouquinho maior, eles colocaram aqui a forma reduzida para nós. Beleza? E aí o livro continua assim para nós. Você notou que no trecho apresentado há alguns personagens e todos empenham um papel importante nas ações mostradas, não é? É possível identificar o personagem principal, também chamado de protagonista? Bom, qual que é o personagem principal aqui? A gente consegue saber, né? É o pássaro sem cor. Toda a história gira em torno dele, né? Ele, de fato, é o protagonista por conta disso. Toda a história gira em torno dele. Os secundários, a gente vê que os secundários é aquele pássaro bonito, né?
que quase bateu de cara com a montanha, foi salvo pelo pássaro sem cor. A gente vê que são os outros pássaros que foram atribuindo cores ao pássaro sem cor. A gente vê que o próprio pássaro velho também era um pássaro secundário, certo? Deixa eu ver aqui. Veja que o autor caracterizou adequadamente todos eles, como por exemplo o velho pássaro, que foi capaz de responder o questionamento feito a ele. Bom, é interessante, né? Que quando você vai construir uma fábula por meio de animais, a caracterização dos animais e até mesmo a escolha dos animais é importante, né? Por exemplo, se você quer dar um ar de sabedoria, esse animal que ele vai ser sábio. Então, o que você tem que fazer? Bom, o autor dessa história aqui quis colocá-lo como velho pássaro. Por que foi importante ele dizer que era o velho pássaro? Porque as pessoas mais velhas são aquelas que tiveram mais vivência do que nós. Elas passaram já pela vida, por tudo aquilo que a gente está passando. Elas já passaram, elas sabem como é, sabem das dificuldades e podem nos ensinar muitas coisas. Por isso que é sempre importante ouvir os pais, ouvir os nossos pais, ou então ouvir os nossos avós, porque eles já passaram pela vida, às vezes em épocas diferentes, é verdade, mas sempre eles têm algo que podem nos ensinar. Então, por isso que quando foi feita a caracterização desse personagem, por exemplo, do velho pássaro, se tinha que ser um pássaro sábio, colocou essa ideia de que ele era o velho pássaro. Por vezes, um animal que geralmente é utilizado como animal sábio, né, colocado como um animal sábio, é a coruja. A coruja é colocada como um animal sábio, né? O animal o animal da sabedoria. Tanto que ela é imagem, por vezes, até do professor, né? Por vezes, quando as pessoas querem dar um presente para um professor, tem a imagem de uma coruja. Por quê? Porque a coruja é símbolo um pouco da sabedoria, do conhecimento, certo? Depois o livro continua dizendo assim para nós: antes de produzir o texto, é necessário observar algumas situações para a construção da imagem do personagem. Então, ó, um pouco disso tudo que a gente já está falando, o livro vai querer especificar um pouquinho. A escolha deve ser coerente com a ação que ele vai praticar. Então, tá bom, né? Por exemplo, se for alguém enganador, a gente comentou isso na aula passada, né? Se for alguém enganador, se essa vai ser a principal ação desse animal, desse personagem, é muito interessante que eu coloque uma cobra, né? Ou até mesmo uma raposa ou um lobo na posição desse personagem. Então, a escolha, né, do personagem deve ser coerente com a ação que ele vai praticar. Beleza? Isso aqui é muito importante. Segundo ponto para a caracterização dos personagens. As características devem torná-lo original, além de envolver o leitor, motivá-lo a ler todo o texto. Ah, beleza. Então, quando a gente colocou ali o personagem principal de Pássaro Sem Cor, isso tornou aquele personagem original, né? Porque é um pássaro sem cor, ele era diferente de todos os outros e a gente ficou com vontade de continuar vendo a história para quê? Para tentar entender aquilo que aconteceria no final, né? Aquilo que ia acontecer com o pássaro sem cor a gente queria saber, certo? O que vai acontecer? Será que ele vai, né? Será que ele vai dar certo? Será que ele vai ficar forte? Ele vai ficar robusto? Não sei. Então, muito legal. O seu nome ou suas características devem diferenciá-lo dos demais. E isso aconteceu, né? O nome Pássaro Sem Cor, ele chamou a atenção também, né? Assim que a gente chamava este pássaro. Então, Pássaro Sem Cor foi um nome que chamou bastante atenção. Beleza? Então, olha só como quando o autor ele vai passar pela construção de um personagem, ele precisa levar em consideração todos esses aspectos. Beleza? Agora o que o professor vai querer? O professor vai querer falar um pouquinho com vocês, um pouquinho mais sobre fábula e vai passar uma tarefa também para vocês em relação a isso. Olha lá, agora é sua vez. O texto Pássaro Sem Cor é uma fábula
Você se lembra das características desse gênero textual? E aí o livro vai dizer assim para nós. Fábula caracteriza-se por ser, geralmente, um texto curto em que se apresenta uma lição de moral explícita, né, ou facilmente percebida pelo leitor. Bom, esse texto que a gente leu do Pássaro Sem Cor, a gente consegue perceber a moral, né? A lição que é dada. Basicamente, não julgar as pessoas pelas aparências, né? Ou as pessoas podem ser mais do que aquilo que é apresentado, simplesmente, mais do que aquilo que a gente vê, né? Então, o Pássaro Sem Cor, ele era muito belo, muito bonito, só que as pessoas deveriam conhecê-lo para perceber essa beleza e essas cores. Então, não julgue pela aparência. É um pouco da moral que a gente consegue perceber a partir dessa história, né? Então, dá para se perceber sempre uma moral nas nossas fábulas. Não conhecemos uma data precisa de sua origem, já que é uma tradição oral que surgiu há milhares de anos no Oriente. Outra característica desse gênero é o fato de muitas vezes apresentar animais capazes de falar, pensar e sentir, e foi o que a gente viu, certo? Os animais são capazes de falar, pensar e sentir, eles têm esses atributos humanos. Aí continua assim o livro para nós. Sua tarefa será criar uma fábula. Inicialmente, pense em um personagem e na característica humana que você pode atribuir a ele. Então, vamos pensar primeiramente aí no personagem, né? Que característica, que animal que eu quero trabalhar, que característica ele vai ter. Por exemplo, pode se associar a sabedoria à coruja, a força ao leão, a lealdade ao cachorro, isso é verdade, né? A lealdade ao cachorro, a bondade ao cordeiro, a astúcia à cobra. A astúcia é aquela sabedoria que é enganadora, assim, né? Um pouco nesse sentido, a astúcia. Não só isso, né? Dentre outras. Faça um planejamento de seu texto e depois escolha entre os ensinamentos morais a seguir aquele que melhor representa a lição que você pretende associar à sua história. Se necessário, pesquise outras frases que transmitem um ensinamento. Muito bem, a princípio nós temos esses ensinamentos aqui, que eu quero que vocês escolham um deles justamente para construir a sua história. Agora, se você achar necessário, você pode pegar outras frases que transmitem ensinamentos e construir a sua fábula a partir dessa frase, certo? Mas o livro apresenta algumas aqui que você pode escolher, que são essas aqui, ó. Quem ri por último, ri melhor. É a situação né, de você aguardar as situações, ter paciência, né? Às vezes tudo bem, tem gente rindo de você, digamos assim, no meio da corrida. Você está numa corrida, aí você está em terceiro lugar, daí o pessoal que está lá em primeiro está rindo da sua cara, só que de repente, nas últimas voltas, você consegue passá-los e ganhar a corrida. Bom, vai combinar com quem ri por último e melhor. Estou só colocando uma breve história em cima desse ensinamento, né? Beleza. A união faz a força. Aqui eu já lembro das formigas. As formigas que conseguem trabalhar unidas bastante, né? Todas sempre trabalhando unidinhas. Enfim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aqui pode-se falar talvez de ambição, né? Então as pessoas não se contentam com aquilo que elas têm, elas querem ainda aquilo que elas não têm e acabam perdendo tudo por vezes, né? A esperança é a última que morre. Isso aqui propriamente é uma história de esperança, de superação. O tamanho no documento também é muito legal. Quem planta vento colhe tempestade. Isso aqui é um pouco associado a situações problemáticas, né? Então, por vezes quando você começa a, sei lá, a criar confusões, né? Às vezes você pode estar plantando vento e por conta dessas confusões que você vai criando, você pode colher tempestade, né? As pessoas todas podem se voltar contra você e aí vai ser um problema. Onde a fumaça a fogo, uma questão de suspeita, né?
E existem várias outras frases que trazem ensinamentos a partir das quais você pode criar a sua própria fábula. O livro vai dizer assim para nós ainda: crie uma história envolvente, caracterize o espaço e o tempo. Né? Lembre-se de que a imagem do personagem é fundamental para que o texto desperte o interesse do leitor. Então, preciso ter a imagem. Ele precisa ser de alguma forma descrito dentro da fábula, né? O personagem que eu vou querer utilizar. Lembrando que nós temos o personagem principal e os personagens secundários. A história toda vai girar em torno do personagem principal. Escreva no mínimo 20 linhas e seja criativo. Então, quero uma fábula bem criativa. Quero que vocês leiam. E eu acho, nossa, que massa, não esperava que acabasse assim. É muito legal quando a história acaba surpreendendo o leitor, né? É muito legal também. É uma excelente oportunidade para você empregar os pronomes como elementos de coesão no texto. Mãos à obra. Os pronomes serão muito importantes aqui para a gente não ficar repetindo as palavras, né? Então, o pássaro sem medo, pássaro sem medo. Eu não vou ficar toda hora falando pássaro sem medo, né? Por vezes ele é retomado por meio dos pronomes. E só para a gente encerrar bem essa aula, eu quero fazer com vocês ainda 2 exercícios aqui da página 63. Olha só o que diz aqui nos exercícios propostos, página 63. Texto para as questões 16 e 17. Gaturro, faltam poucas horas para a noite de Natal. Não abra os presentinhos, hein? Então, disse o dono. Depois de 2 minutos, não devo abrir os presentinhos, não devo abrir os presentinhos, ele pensando, né? Depois de 3 minutos, vamos, você consegue, você consegue. Depois de 4 minutos, vamos, você pode, você pode. Depois de 5, já estava até gemendo assim. E aí ele fala, lamento, mas lamento, é mais forte do que ele. Tá lá o Gaturro enfiado nos presentes, né? Muito bem. Aí vem aqui o sentimento de Gaturro em relação ao Natal é de... Muito bem. O que dá para perceber em relação aos quadrinhos, né, que a gente vai vendo, que ele vai se aguentando, é uma questão de... O que você acha? Bom, se você for levar em consideração como que ele foi ficando, né? É uma questão de ansiedade, pode marcar a B de bola. E depois a 17 vai dizer assim para nós, em não devo abrir os presentinhos, a expressão em destaque está corretamente substituída por um pronome em. Isso aqui é muito legal, essas questões são muito importantes. Vamos lá. Os presentinhos pode ser substituído pelo pronome os, né? Beleza. Só que o verbo abrir, ele termina em R, tá vendo? Muito bem. Quando termina em R e eu vou colocar o os, o que acontece com o os? O os se transforma em los, certo? E esse R aqui some, fica abri-los. Então, cadê essa questão? Não devo abrir-lhes? Não, li é somente para pessoas. E quando tem preposição, não devo abrir-os? Não, está errado. Esse os, justamente porque o verbo abrir termina em R, ele precisa transformar em los. Não devo abri-los? Não, está errado. É los que tem que se transformar. Não devo abri-los. Pronto. É essa aqui, a letra D, a nossa resposta. Por que não é a letra I? Justamente porque o verbo abrir aqui continua com o R. Ele tem que sair, ele tem que ir embora, fica abri-los, tá vendo? Não devo abri-los. Tira o R, coloca o L-O-S. Beleza? E aí depois eu deixo isso aqui de tarefa também para vocês, caros alunos. Só dá uma lidinha nas 3 pipas do vovô, 18 a 20. Tá? Só os exercícios de 18 a 20 com base nesse texto. Belezas? Era isso, caros alunos. Muito obrigado. Tá? Um pouquinho grande que o texto, mas depois, a questão é de assinalar. Tudo bem? Com base no texto. Somente aquelas questões ali de 18 até 20. O restante não precisa fazer não. Tá bom?
A não ser que você queira, claro, se você quiser fazer, pode fazer. Caros alunos, era isso. Beijos e abraços. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.